Olha, eu sei que tem muitos vídeos no canal sobre os miomas, mas hoje eu vou fazer um apanhado geral, né? Hoje a gente já tem esse canal já há 10 anos, de sucesso, e hoje eu vou explicar várias dúvidas, tentar compilar aqui nesse vídeo várias dúvidas que você possa ter sobre os miomas. Você tem o útero, está com os miomas, e eu vou aqui resumir isso. Vamos lá. Primeira coisa, qual é o melhor tratamento para miomas? Primeira coisa que a gente tem que falar, eu sempre falo aqui nas minhas consultas com as pacientes, é o seguinte: se existisse um só tratamento que fosse perfeito para todo mundo, não teriam os outros, porque aquele seria o maravilhoso e funcionaria para todo mundo. Então a primeira coisa que todo mundo tem que saber, que não é tão simples assim, tudo é cirurgia, tudo é embolização, tudo é remédio, tudo é hormônio, não é assim. Por isso que existem vários tipos de tratamento. E aí, dependendo de como cada mioma tiver, a gente vai escolher. Vou falar um pouco então aqui, agora então, sobre os principais tratamentos que podem ser feitos para os miomas. Bom, os miomas são os nódulos do útero, a mulher fica com aquele sangramento aumentado, sensação de peso, às vezes muita cólica quando menstrua. E aí, muitas vezes, é receitado para controlar aquele sangramento, para controlar aquele impacto que ela está tendo na qualidade de vida dela, muitas vezes receita-se pílula anticoncepcional. Olha, toma aqui a pílula, toma contínuo, vai tomando aqui essa pílula uma atrás da outra, e aí, às vezes ocorre um equívoco aqui. Por quê? Porque a mulher pensa assim, puxa, eu estou tomando a pílula, eu parei de menstruar, porque está tomando a pílula emendada uma na outra, então eu estou tratando o mioma. Isso é um equívoco, eu vou explicar por quê. Porque você corta a menstruação, muitas falam assim, mas doutor, o mioma, ele se alimenta do sangue da menstruação. Não, não é assim, né? O mioma, ele faz aumentar a menstruação. Você corta a menstruação, não quer dizer que você cortou o crescimento do mioma. Então, muitas vezes, o que acontece quando a mulher emenda uma pílula na outra, é que o mioma vai crescendo, e, na verdade, a pílula segura a consequência do mioma, mas não a causa. E aí o mioma vai crescendo, até chegar num ponto, que muitas vezes as pacientes me procuram nesse ponto, que começa a sangrar mesmo tomando a pílula. Então, assim, doutor, então a pílula é ruim para tratar quem tem mioma? Não, não é. Mas a pílula, né, o tratamento com hormônio à base de pílula e tal, ele é uma boa alternativa de curto, médio prazo. Ou seja, a mulher chegou sangrando hoje lá no pronto-socorro, chegou sangrando no consultório, você não vai fazer nada ali naquele dia. Puxa vida, vamos tomar a pílula para controlar essa menstruação? É ótimo. Mas, no médio e longo prazo, o que acaba acontecendo é que a mulher não menstrua, os miomas crescem e quando vai ver, está muito pior. E aí você acabou perdendo a chance de tratar os miomas quando os miomas estavam um pouco menores. Então, tratamento hormonal é um tratamento bom, mas ele é um tratamento que não dá para ser feito muito a longo prazo. Vamos agora para o lado oposto, né? O lado mais agressivo, o final da linha, que nem eu costumo falar aqui para as pacientes aqui no consultório, que é a histerectomia, ou seja, a retirada total do útero, por conta dos miomas, né? Estamos aqui discutindo no vídeo miomas. A histerectomia é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que envolve uma anestesia geral, vai ter a retirada ali do útero como um todo, né? Pode ser por vídeo, pode ser a cirurgia aberta, em alguns casos a retirada do útero pode ser feita pela via transvaginal também. Doutor, histerectomia, quais são os prós e contras, né, da histerectomia? A histerectomia vai remover o útero todo, então, se a mulher tem aquele problema com a menstruação, com o peso, obviamente que isso vai resolver. Quais são os contras, né? Quais são os problemas relacionados com a histerectomia? Além de ser uma cirurgia grande, em que ela vai ficar afastada ali por um tempo bem razoável das suas atividades, hoje a gente já sabe, e tem vídeos aqui no canal falando só sobre isso, alguns estudos mostrando o impacto psicológico
que a retirada do útero, a histerectomia, pode ter na saúde de mulheres que eram normais. Então, um estudo muito interessante que saiu há algum tempo, que ele pega pacientes da Coreia do Sul, mulheres da Coreia do Sul, e viram que as mulheres, então acho que se eu não me engano são 10 a 15 mil mulheres que retiraram o útero, e compararam com 40 mil mulheres que não retiraram o útero. E essas mulheres que retiraram o útero, elas tiveram 15% mais chance de ter depressão, ansiedade, do que as que não tiraram. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Além daquelas mulheres, obviamente, que não tiveram filhos e têm aquele desejo de ter filhos, ou simplesmente não querem retirar o útero por uma questão psicológica, por uma questão de feminilidade, por uma questão de sexualidade, que a gente tem que levar sempre em consideração. Ah, então, Dr. Denis, tirar o útero é sempre ruim, é sempre errado. Não. Às vezes, a doença com os miomas, ela está tão grande, os miomas estão tão grandes, tantos miomas, a coisa está, às vezes, a gente vê úteros de 2, 3, 4 quilos, muito grandes, e às vezes, sim, a histerectomia pode ser, sim, uma alternativa nessas situações. Outra técnica cirúrgica que eu vou comentar aqui é a miomectomia. Então vamos lá, hein? Falei do hormônio, falei da histerectomia e agora eu vou falar da miomectomia. O que é a miomectomia? A miomectomia é uma cirurgia para retirar o mioma e deixar o útero lá. A miomectomia, ela pode ser feita pela barriga, seja uma cirurgia aberta, seja uma cirurgia por vídeo. Então, ou abre a barriga, ou coloca as câmeras da videolaparoscopia, ou hoje em dia até algumas cirurgias com robô. Tira-se o mioma e deixa o útero lá. Ou então, a miomectomia, se o mioma está crescendo muito para dentro do útero, ela pode ser feita uma miomectomia por histeroscopia. Ou seja, a gente entra pelo canal da vagina, entra com uma câmera dentro do útero e remove aquele mioma pela via vaginal, pela via própria uterina. Então, a miomectomia é uma cirurgia que ela é interessante naquelas mulheres que não querem retirar o útero, mas qual que é o limite da miomectomia? Então, tem alguns vídeos no canal, vou fazer um breve resumo aqui, se você estiver interessado, tem alguns que eu explico tudo isso, mas de uma maneira geral, o mioma ele pode crescer para fora do útero, são os miomas subserosos. Podem crescer para dentro da cavidade do útero, são os miomas submucosos. Ou eles podem crescer dentro do músculo, que são os miomas intramurais. Então, quando o mioma ele é muito para fora do útero, subseroso, é muito mais fácil, muito mais favorável de, por exemplo, tirar com a miomectomia. Porque, lógico, abre a barriga ali, ou um vídeo que seja, pega o mioma, corta ali, cauteriza e o mioma está solto para ser retirado. Quando o mioma está muito para dentro, pendurado para dentro do útero, ou seja, ele é um mioma submucoso, então também, nessa situação, a gente pode ir lá e remover sem grandes problemas. O problema da miomectomia, ele vai começar quando a mulher tem muitos miomas intramurais, ou seja, aqueles que estão dentro do músculo. Então, não só um, mas às vezes tem 1, 2, 3, 5, 15 miomas, todos incrustados dentro do músculo, os miomas intramurais. E aí, a cirurgia da miomectomia é uma cirurgia, às vezes mais difícil, às vezes até impossível de ser feita. E aí, entra numa esfera que é o que a gente chama da miomectomia de risco. Risco do quê? Risco de a mulher entrar para uma cirurgia de miomectomia, de tirar o mioma, e na verdade no fim acaba perdendo o útero e sai do centro cirúrgico, infelizmente, com uma cirurgia de histerectomia. E aí, doutor, então não tem jeito? Bom, vocês sabem que a minha formação
é de cirurgias minimamente invasivas, de procedimentos minimamente invasivos, que buscam manter o útero. E agora eu vou falar então dos dois principais procedimentos minimamente invasivos que a gente tem para tratar os miomas. Então, quais são os dois principais tratamentos minimamente invasivos para os miomas? O primeiro deles, que nem dá para falar que é uma coisa tão nova, porque já tem alguns bons anos, é a embolização. O que consiste a embolização? A embolização, o que a gente faz? A gente coloca um catéter pela virilha, ou aqui pelo punho, ou pelo braço. Às vezes as pessoas falam, puxa vida, mas é na virilha porque vai direto para o mioma. Não, essa entrada é só para entrada no vaso. Eu falo aqui com as pacientes que é igual a gente entra numa estrada, depois você sai na saída que você quiser. Então essa entrada aqui na virilha ou no braço, pode ir para o coração, pode ir para a cabeça, pode ir para o rim, pode ir para o fígado, ou pode ir para o útero, para as artérias que estão dando sangue para os miomas. E aí uma vez que a gente está lá, a gente injeta umas bolinhas, essas bolinhas elas vão lá, elas entopem o fluxo de sangue que está no mioma, né? E aí o mioma ele está com sangue, ele fica sem sangue, ele morre, ele seca, ele murcha. Então é o que eu costumo falar, pegar uma uva, vira uma uva passa. Então, quando ele morre, seca e murcha, ele para de dar aqueles efeitos, que é o aumento do fluxo menstrual, que é aquela sensação de peso, porque ele vai acabar diminuindo e tudo mais. Ah, doutor, então o mioma volta, né? Essa é uma pergunta muito importante. Mioma volta? O que eu vou responder hoje aqui nesse vídeo? Vamos lá, são algumas situações diferentes. Se a mulher, né, vamos pensar aqui num exemplo, o que causa os miomas? É a predisposição genética. Vamos dizer que essa mulher começou a menstruar com 15 anos e chega aqui no consultório com 35, com 15 miomas. Ou seja, em 20 anos ela desenvolveu, 15 miomas. A gente faz, por exemplo, a embolização, ou a cirurgia de miomectomia, ou qualquer outra coisa que seja. Tirou ali, matou o mioma, tirou, matou, tanto faz o tratamento. O estímulo hormonal, né? A nossa mulher vai continuar vivendo com hormônio. Vamos dizer que ela vai entrar na menopausa com 55. Então, ela tem 20 anos para trás e vamos dizer que ela tenha 20 anos para frente. 20 anos para frente, com certeza, podem aparecer outros miomas. Por quê? Porque a predisposição genética dela está ali. Diferente, às vezes, de uma situação que a mulher chega, por exemplo, aqui com 42, 48, 45 anos, 40 e poucos anos. O estímulo hormonal para crescer já está mais baixo, porque o estrógeno dela já está mais baixo normalmente. E a outra coisa que é interessante a gente falar é que ela vai ter menos anos hormonalmente ativa. Ou seja, a chance de desenvolver algum mioma que venha a dar problema é muito mais baixa. Então, respondendo aqui direto, o mioma volta. O mioma que é tratado e adequadamente tratado, ele não volta. É para matar o mioma e ele ficar ali morto. Ah, mas dali 2, 3, 5, 8, 12, 15 anos podem aparecer outros? Sim, pode, porque você, na verdade, não dá para matar uma coisa que ainda nem nasceu. Então, isso é a embolização, né? Esse é o procedimento. Eu vou fazer alguns outros vídeos, a gente tem aqui no canal como que funciona, mas esse aqui eu queria fazer só enfocando as principais características dos tratamentos. Um outro tratamento, esse sim é um pouco mais novo, é a ablação por radiofrequência ou a ablação por micro-ondas. Como que é esse tratamento? Então a gente olha ali pelo ultrassom, localiza o mioma e coloca uma agulha, seja guiado por ultrassom, seja por transvaginal, seja às vezes um ultrassom na barriga e coloca a agulha dentro do mioma. Essa agulha de radiofrequência ou agulha de micro-ondas, ela esquenta, aquele tecido ele morre, porque a nossa célula não suporta um calor acima de 55 graus. Então, normalmente essa agulha esquenta a 60,
até 80 graus, aquela célula morre, você tira a agulha e o mioma fica morto ali. E aí segue mais ou menos parecido com o que eu falei da embolização. Ele vai morrer, ele vai secar, ele vai murchar. Então, esta é a ablação por radiofrequência. Voltando aqui no vídeo, voltando aqui no início do nosso vídeo. Eu falei aqui no começo desse vídeo. Então tem uma técnica que é a melhor para todo mundo? Não, não tem uma técnica que seja melhor para todo mundo. Se uma técnica fosse muito mirabolante, excelente, servisse para todos os casos de uma maneira maravilhosa, com certeza só existiria essa técnica. Então, a gente tem que, o quê? Junto com o ginecologista, junto com o radiologista intervencionista, junto com um médico que esteja apto a entender, a olhar esses miomas, a ver a localização, ver quantos são, onde estão, o que fazem, né? Fazendo aquela paródiazinha, o que fazem, o que provocam, aí sim a gente vai escolher a melhor técnica para tratar cada paciente. Então, é um tratamento individualizado, é um tratamento personalizado. Não existe uma coisa que serve para todo mundo e acabou. O que hoje é muito importante a gente falar é que os tratamentos minimamente invasivos, né, são altamente desejados. Por quê? Seja porque o paciente quer voltar mais rápido para o trabalho, para a academia, para as atividades do dia a dia, uma estadia hospitalar menor, uma chance de infecção hospitalar menor, uma anestesia não tão, uma anestesia geral, uma anestesia mais branda, né, ou menos agressiva, vamos dizer assim. Essas sim são o que a gente quer, né, fazer um tratamento minimamente invasivo. E não só minimamente invasivo, mas principalmente hoje tentando preservar o útero dessa mulher. Porque a gente sabe que a retirada do útero, ela pode sim ter impactos sobre a sexualidade, sobre o psicológico e algumas outras situações. Então não é uma coisa assim tão trivial. Olha, vai lá, o útero só serve para dar filho e mioma, não serve mais para nada. Acho que hoje a medicina moderna, a gente tem que ter uma visão um pouco mais sensível com esse órgão.